A motivação. Com certeza é muito difícil entender o porquê, né, da gente desmotivar com tanta facilidade, ver pessoas se perdendo no motivo principal o tempo inteiro. Mas isso, na verdade, é completamente normal. Eu me desmotivo com facilidade, meus pais, meus parentes, as pessoas do digital, todo mundo desmotiva alguma hora. Porém, parece que pelo Instagram e pelas redes sociais, parece que toda hora todos estão 100% alinhados com o objetivo deles e parece que eles não desmotivam com o processo deles. Porque talvez algum dia ruim a gente olhe e vê que, putz, o cara tá fazendo conteúdo e eu não estou. Então, isso talvez gere uma comparação e isso pode ser um pouco prejudicial, né? A nossa percepção, parece que tá todo mundo 100% alinhado com a rotina. Enquanto parece que, em alguns momentos, as rotinas dessas pessoas que a gente toma em comparação, parece que a rotina não desanda, parece que eles não têm nenhum problema com a rotina, né? Parece que eles conseguem cuidar da casa, parece que eles conseguem trabalhar, passar com os cachorros, ler livro, diversas coisas, e parece que a gente não consegue todos os dias. Isso acaba nos frustrando, né? E aí acaba desmotivando o processo da continuação, né? Da constância do objetivo. Mas assim, parece que as coisas dão certo só com eles e não conosco, né? Mas isso não é verdade, porque é um tiro no pé para quem começa a se comparar. E na década passada, se você for perceber, nós entrávamos nas redes sociais para fugir da realidade e hoje em dia a gente sai da rede social para entrar na realidade. Só que a gente bem sabe que lá dentro não é a realidade, né? Você sabe muito bem disso. Eu já quero te mostrar algumas coisas para que nós consigamos voltar ao processo, nós consigamos voltar à linha, à base, à constância de ter um objetivo bem claro pra gente. E acho que a principal coisa, uma delas que acontece quando a gente vai se desmotivando no processo, são o começo de dias ruins. Bom, dias ruins são aqueles dias desmotivantes, sabe? Que parece que nada tá dando certo, parece que é um dia que, putz, eu tô desmotivado, é um dia que eu tô com um pensamento confuso, ou um dia que eu tinha marcado um treino pra fazer e a motivação simplesmente não veio, né? Um certo sentimento de que as coisas não estão progredindo naquele dia, que tudo tá dando errado, literalmente. E, consequentemente, nesses dias, segundo a ciência, o estresse, ele fica alto. Ele fica lá no topo nesses dias, ele fica mais alto do que os dias normais. E isso, consequentemente, pode trazer algumas consequências, né? O estresse estando mais alto, você pode descontar isso em alguma pessoa que não estava. E como começa esses dias? Começa com uma noite mal dormida. Uma notícia indesejada, um estresse grande na vida. E esses dias, eles afetam sim a alimentação, mas a ciência, ela recomenda a se fazer uma simples coisa, que é apenas descansar. Nada. Isso mesmo. Não faça nada. Descansar é essencial. E é importante que esses dias aconteçam, que a gente consiga ter uma linha, a gente consiga ter uma comparação dos dias que as coisas dão muito certo e os dias que as coisas dão muito ruim. E que, na verdade, dias melhores virão, se você for pensar para essa forma, né? E, sendo bem sério, parece um pouco agoniante pensar dessa forma, que a gente vai ter muitos dias ruins, assim, né? E a gente vai passar por várias situações estressantes em uns dias os outros. Mas é bom também pensar do outro lado, que vão ter dias bons e que tudo vai dar certo também, né? Então é bom ter essa comparação. E essa é a forma que eu considero a forma mais eficaz, na verdade, porque, no geral, fazer somente o básico, o necessário, já vai ser o necessário para você melhorar nesse dia ruim, correto? Então, se você puder deixar as coisas mais importantes, como decisões mais importantes na sua empresa, no seu trabalho, para o outro dia, vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Porque justamente esses dias são dias estressantes, então tomar decisões fica muito mais prejudicial. Isso pode capacitar você a fazer decisões ruins no dia a dia, pois o estresse, ele está lá no topo. Então, caso você tenha definido anteriormente, hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso estudar, hoje eu preciso beber água, eu preciso comer minimamente bem, e talvez nesse dia ruim que você se note, cara, hoje eu dormi mal, pensamento confuso, papapá, se note, tenha esse auto-monitoramento e perceba que talvez somente trabalhar já vai ser o máximo que você consiga, e priorize o descanso, ok? E se puder deixar as outras coisas pro outro dia, seria a forma mais interessante
que eu vejo e também pelo que eu estudo em neurociência. Eu vou mostrar aqui o meu exemplo para vocês, que o máximo que eu consigo fazer nesses dias está anotado num post-it. Então, ler alguma coisa leve, atender os pacientes que eu tenho para aquele dia, se conseguir dar uma caminhada leve, alguma coisa assim do tipo, mas algo que priorize o descanso e fazer algumas histórias, alguma coisa assim que necessite, né, que seja incluído pela parte do trabalho, que é o mais essencial para mim na minha vida. E aí as outras coisas eu vou deixando de lado, né? E vai ser ruim? Vai ser ruim. Mas não fazer nada além disso vai ser o essencial para que eu consiga melhorar. E o problema desses dias é que às vezes eles perduram por alguns dias. E aí que grande parte das pessoas, elas podem pecar porque às vezes a pessoa, ela tá numa sequência de dias ruins, aí ela não vai na academia em nenhum desses dias, e aí ela para com o planejamento, para de comer bem, para de beber água, então tudo volta para aquela pessoa do passado, o seu eu do passado, que não tinha muitos hábitos saudáveis, e isso pode prejudicar o segmento da sua constância, o segmento do seu objetivo. E isso, consequentemente, te desmotiva do processo. Então, eu sinto que é necessário ter um auto-monitoramento dessas atividades. Isso acaba sendo um fator de estresse, que é um segundo fator que eu acho que desmotiva as pessoas, é que existem pequenas doses de estressores no dia a dia. Então, assim, estresse são coisas que a gente não vai notando, são coisas que uma briga com um familiar, uma briga com um namorado ou uma namorada, uma pessoa que te fecha no trânsito, isso são pequenos estressores diários. Pequeno problema com documentação, precisa ir no presencial para algum lugar, fazer alguma coisa. Infelizmente essas coisas acontecem, isso eu sei. Mas de uma coisa eu também sei, é que isso são pequenos estressores. E isso acaba acumulando. E a gente precisa ter mecanismos de reduzir esse estresse no nosso dia, que geralmente as pessoas vão à noite, veem um Netflix, veem alguma coisa, cada um tem o seu. E uma coisa que eu vejo, que eu percebo muitas pessoas fazendo isso, é que elas saem do eixo. Muito provavelmente você sabe como você está manejando esse seu estresse, mas provavelmente pode não ser isso, tá bom? E quando a gente pensa em estresse, geralmente nós pensamos em um comportamento explosivo, expor com alguém, alguma coisa assim, mas na verdade ele é um estado de tensão mental, aquela coisa que fica borbulhando na cabeça, sabe? Por exemplo, briguei com a minha namorada e aí eu continuo no trabalho e continuo por 5 horas lá no meu trabalho, correto? Aí você foi continuando esse estresse no seu dia a dia e aí nesse momento é um estresse contínuo, na verdade. Inclusive, por meses, esse estresse contínuo ele pode ser um fator de depressão. Mas agora eu quero te mostrar que existe uma forma de manejar isso e que isso inflige na sua alimentação também, e principalmente na sua motivação para continuar, né? Então, a principal forma de manejar isso é simplesmente conhecer como você descansa. Eu sei que pode parecer muito simples, mas isso realmente é muito difícil de ser colocado em prática, porque grande parte das pessoas, elas pegam o celular e começam a scrollar Instagram, TikTok, alguma outra rede social, e aí elas voltam para o trabalho e não necessariamente elas descansaram. Na verdade, elas se cansaram. E aí, quando voltam para o trabalho, viram mais um ciclo. Cansei no trabalho, passei um tempo trabalhando, depois fui para o celular achando que eu estava descansando para aliviar alguma tensão ou alguma coisa. E aí, quando voltou, a sua atenção estava totalmente esgotada e, consequentemente, a sua produtividade também. E isso é um comportamento de esquiva de estresse. Isso é conhecido pela neurociência. Então, eu vejo que um grande exemplo de como realmente descansar é fazer coisas que te aliviam e que não demandam tanta atenção. Por exemplo, passear com os cachorros, dar um carinho no seu pet, olhar para o nada, pensar em nada, fazer um lanche, só que sem celular em volta. Porque tudo que demanda muito a sua atenção, você precisa restaurar a sua atenção nesse momento, né? Então, tudo que demanda a sua atenção precisa de um tempo sem nada, né? Então, tudo que demanda a sua atenção, você precisa resguardar ela e restaurar a sua atenção. E esse intervalo não ajudou em nada, na verdade, né? Porque você ficou olhando lá no celular, a pessoa não... E isso vai afetar na sua alimentação, porque quando a pessoa chega em casa de noite, a pessoa olha na geladeira e a primeira coisa que ela come é a primeira coisa que ela vê, literalmente. Então, como é que as pessoas podem ficar atentas para fazer dieta se elas estão com a atenção totalmente baixa, estão com estresse lá no alto? Então isso aflige totalmente a sua motivação, totalmente o seu contexto de alimentação e simplesmente não existe raciocínio.
Porque quando você está com estresse alto, a primeira área que afeta é uma área do seu cérebro chamada de amígdala. E essa amígdala é uma área responsável por basicamente as suas emoções, medo, raiva. E essa área da amígdala, ela vai tomar conta da sua área de racionalização. Então, o que acontece na prática? A área de emoção fica muito mais forte do que a área de razão, certo? Então, nesse momento, você está em modo emocional. E para sair desse estado, é interessante que você saiba como descansar, como restaurar a sua atenção, como restaurar a sua energia, o seu vigor. E assim, eu acho que para entender como você descansa, eu acho interessantíssimo ter um autoconhecimento base, entender como você descansa, com livros, para entender um pouquinho mais sobre você, né? E monitorar o seu estresse no dia a dia. Acho isso muito importante para que esse fator de estresse seja minuciado. Então, entender os momentos que você está estressado e saber manejar isso é uma belíssima forma de inteligência emocional. A terceira coisa que acontece com as pessoas, eu acredito que seja a desorganização e a falta de controle. Então, se não existir organização, não existe ordem. E um dia eu vi um vídeo de um cara falando que caos e ordem precisam estar em tudo. Então eu vou te levar a mais uma reflexão, que é: você sabe que você precisa realmente estar comendo? E às vezes talvez você nem saiba, porque sem organização você só vai estar comendo no automático. Então precisa ter uma organização, precisa ter uma base, saber mais ou menos o que eu como em determinados horários. Mas a questão é, se não existe organização, não existe resultado, né? E lembre-se disso, perda de controle é desorganização. Então você perde o controle das coisas, acaba sentindo que é uma desorganização, as coisas estão desencaixadas da rotina. Então quando fazemos algo sem planejar, nós planejamos em falhar. Então, na minha visão como nutricionista, eu acho interessantíssimo que você tenha uma organização base de saber minimamente o que você precisa fazer para que essa motivação ela fique clara para você. De, poxa, preciso comer isso e isso. E se você tem uma refeição X de manhã, tem uma refeição Y para fazer no almoço, isso já fica mais fácil, você já se motiva um pouquinho mais porque você já tem mais clareza do que você precisa fazer. Consequentemente, controle da sua alimentação no seu dia. E aqui vai um hack de neurociência para você, que quando nós colocamos alguma coisa num papel, nós tiramos a informação da cabeça e colocamos em algum lugar, nós adquirimos mais espaço no nosso cérebro para que nós consigamos usar ele para outras coisas mais importantes. Isso faz com que tenha mais espaço no seu cérebro para que nós consigamos guardar informações de valor. Então, nesse momento, eu anoto num papel que eu preciso comer isso, isso e isso, e aí meu cérebro está com mais espaço para poder relembrar coisas mais importantes para mim, como trabalho, alguma outra coisa que seja importante para você no seu contexto. E um exemplo disso é não anotar não somente a sua alimentação, como também anotar coisas importantes que seriam ir ao mercado, falar com fulano, mandar e-mail para fulano, porque são coisas que vão demandando a sua atenção aqui no seu cérebro e que isso vai prejudicando o contexto de alimentação. Então veja como isso está tudo interligado, porque tudo isso realmente demanda atenção, demanda energia, vigor mental. E a gente sabe muito bem que no nosso dia a dia, o nosso vigor ele é depletado pelas coisas que a gente vê no dia a dia, né? E ter uma agenda e um controle pré-estabelecido do que comer, das coisas que precisa fazer para que você tenha essa organização na sua alimentação, principalmente colocar uma agenda para isso, para que seja mais organizado, eu acho prescindível para que você consiga fazer uma alimentação boa, de qualidade, e que você consiga manter isso minimamente no longo prazo e tenha mais resultados com isso, né? Que é o que a gente sempre procura na questão de alimentação, seja emagrecer ou ganhar massa muscular, correto? E no meu contexto, no contexto dos meus pacientes como nutricionista, eu deixo isso num aplicativo algo bem mais fácil, algo bem palpável, e a pessoa lá, ela tem substituições práticas pro dia a dia dela, algo mais individualizado, né, que é a minha consulta, e é só a pessoa entrar, ver o que precisa comer, pega as quantidades, coloca ali na mesa e come. Simplesmente isso, é simples e prático. A pessoa não precisa gastar energia para ficar pensando e imaginando o que ela precisa comer. Isso já favorece o processo de tomar a decisão
e que ela gasta menos energia, menos vigor cerebral para fazer a refeição. E outra coisa que pode parecer muito clichê, mas é a falta de visualização, cara, sabe? Eu sinto que é algo realmente poderoso. Um pouco clichê, meio de coach, assim, né? Mas semanas atrás eu coloquei um post-it dos motivos de eu fazer atividade física e eu deixei em um lugar extremamente fácil e visível pra mim, que é a minha porta, tava bem na minha porta. E aí todo dia eu olhava para aquilo e ficava, caramba, cara, olha que massa, eu faço exercício físico por diversos motivos, e um deles é principalmente tirar a minha ansiedade. Eu sinto que a minha ansiedade ela me prejudica muito no contexto. E sendo meio sincero, eu já sabia o motivo de eu fazer aquilo, né? De fazer as atividades físicas, mas colocando no papel, eu percebi que o que eu imaginava dos meus objetivos, eles eram poucos objetivos. Peraí, como assim, Pedro? Vou te explicar. Eu achava que exercício físico era algo para me fazer bem, me deixar mais confiante para conversar com as pessoas, ficar mais atraente, né? Fisicamente, e eu usava isso como forma de motivação, mas tinha mais que isso na verdade, porque ao longo do tempo, com a maturidade, eu fui percebendo que é mais uma forma de manejo de estresse inigualável e uma forma de manejo de ansiedade, porque a minha saúde mental ela fica muito melhor, a minha ansiedade praticamente zera quando eu vou correr na rua, assim, pego e corro forte, assim. Isso é uma consequência que me deixa mais confiante pro dia a dia. E não somente olhando isso para estética, mas era algo que me organizava mentalmente. E isso, na neurociência, se chama hábito angular, que é um hábito que ele é um pequeno hábito, só que ele capilariza, ele ajuda outras coisas a não ser somente o exercício físico, né? Então ele ajuda a saúde mental, ajuda o manejo de doenças e outras coisas. E isso é a mesma coisa, sabe com o quê? Com a alimentação. Então, quais são os motivos de você se alimentar bem? Você tem um motivo claro? Algo que fique claro como a água, talvez um post-it ali. Eu preciso trabalhar bem porque eu quero cuidar dos meus filhos até mais tarde, eu quero ter um tempo de qualidade com eles, ficando mais velho e ficando, consequentemente, com mais energia, mais saúde para poder cuidar deles no futuro. Ou alguma outra coisa que seja a sua ambição realmente, mas às vezes a sua motivação não é algo 100% estético. Então veja isso, faça uma autorreflexão, um automonitoramento das suas ambições. Tente colocar isso de uma forma que fique visual para você, algo que você consiga visualizar um local simples e que você passa lá todos os dias. Então isso vai te ajudar a fixar na sua cabeça. Então acho que é isso, tá? Esse foi o meu primeiro vídeo aqui no canal. Tô bem empolgado com isso. Vamos ver como é que fica. Me deixa um feedback aqui nos comentários para eu saber como é que vocês viram esse vídeo. Que esse feedback vai ser bom para que eu melhore nos próximos vídeos. Saber o que precisa melhorar, questão de luz, questão de câmera. E, bom, cenário. Fale o que você quiser. Talvez seja interessante. É o meu objetivo sempre, desde criança, na verdade, aparecer aqui no YouTube de alguma forma. Primeiro vídeo no canal. É isso, vamos ver como é que vai ser. Espero que isso te ajude a entender mais ou menos como o processo de se remotivar, né? Motivar novamente, devido a um processo de desmotivação que acontece com todo mundo, e isso acontece com pessoas da saúde, nutricionistas como eu, pessoal da área da educação física, personal trainer, pessoal da área médica, também área da saúde no geral. Se desmotiva, é preciso alguma pessoa de fora que já refletiu muito sobre o assunto, já caiu muitas vezes em desmotivação e já se remotivou novamente. Então aqui é um guia meu, do Pedro do passado, que talvez te ajude a entender algumas coisas e tem algumas relações com ciência que realmente são comprovadas. Então fica aí esse meu vídeo e é isso, abraço do Nutri, valeu!